pessoal, como vai nossa república? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os protestantes na época do Império no Brasil. Eu resolvi falar desse tema porque muitas pessoas no YouTube estão me perguntando disso, sobre o Estado laico, que tem essa preocupação. E o Bruno Campagnoni, um dos meus seguidores, também me chamou no Facebook para fazer essa pergunta. Pessoal, desde que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, existe aqui no nosso território igrejas protestantes legalizadas que funcionam normalmente. Mesmo em 1808, na época do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, Dom João VI já tinha liberado aqui no Brasil os protestantes. Exemplo desses são os anglicanos. Inclusive, para quem tiver curiosidade, eu tenho um documentário aqui no meu canal falando sobre o anglicanismo no Brasil. Dá uma olhadinha lá. Pessoal, para vocês terem uma ideia, desde a época da independência, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I convidou algumas pessoas a virem para o Brasil. Dentre essas pessoas, porque até então, naquela época, só tinha no Brasil negros, índios e portugueses. E Portugal era um país pequeno. Então, como a nossa Imperatriz Leopoldina era do Império Austro-Húngaro, ele também convidou alguns alemães a virem para o Brasil e alguns outros povoados a virem para o Brasil para poder dar início no nosso país. Além dos anglicanos e dos luteranos que chegaram em 1824, nós tivemos também os metodistas, que chegaram em 1835, os presbiterianos, que chegaram em 1859, e os batistas, que chegaram em 1867. Então, gente, você de casa pode observar, todos esses vieram na época do Império. Assim, para ficar fácil para você de casa entender, quando os anglicanos chegaram, eles vieram para atender as comunidades inglesas. Os luteranos vieram para atender as comunidades alemãs. E os batistas, presbiterianos e metodistas vieram para atender as comunidades americanas. E naquele momento surgiu uma preocupação, porque eles não vieram para evangelizar os brasileiros. E os brasileiros naquela época eram os índios, os negros, descendentes de portugueses. Só que as missas, elas eram realizadas em latim, e por isso surgiu essa preocupação. Quando esses evangélicos e protestantes vieram, antes deles virem, eles achavam que os brasileiros estavam sendo evangelizados. Quando eles chegaram para atender as suas comunidades, eles viram isso, que na verdade os brasileiros não estavam sendo evangelizados porque não entendiam a língua que estava sendo pregada. E com isso, na concepção deles, eles acreditavam que os brasileiros não estavam recebendo a evangelização correta. E mediante a autorização do Império, preste atenção no que eu te falei agora, a autorização do Império, essas pessoas convidaram missionários que pudessem aprender a língua portuguesa para poder evangelizar os brasileiros da época. O pastor escocês Robert Calley iniciou seu trabalho missionário para a evangelização dos brasileiros em 1855. Esta igreja existe até hoje, é a Igreja Evangélica Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. As igrejas evangélicas se espalharam pelo Brasil inteiro, as principais no Recife, em Salvador, Rio de Janeiro e principalmente pela região sul do país. Pessoal, na Constituição de 1824, o Brasil ele era um país católico, tanto na teoria, que é na Constituição, quanto na prática. Hoje o Brasil continua sendo a mesma coisa. Aí você de casa vai me perguntar, mas Débora, claro que não. Porque na Constituição não mais. Então, assim, na teoria deixou de ser, mas na prática continua sendo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. No Brasil, no século XXI, 80% das pessoas são cristãs. Dentre esses cristãos, 60% são católicos, 40% são protestantes evangélicos. Na época do Império, você vai se lembrar muito bem,
já tinha lá as religiões afrodescendentes, Umbanda, por quê? Essas religiões vieram da África com os escravos e já existia naquela época. Então nada mudou. Hoje você pode observar, lá no STF, a gente viu agora muitas imagens na televisão da Carmen Lúcia falando, lá tem um crucifixo enorme. Na Assembleia Legislativa de São Paulo também tem um crucifixo. Ou seja, o Brasil não deixou de ser um país cristão, continua sendo. Mas não é porque ele é um país cristão que nós, assim que entrarmos na monarquia, os monarquistas vão perseguir quem não é cristão. Vai continuar existindo como sempre existiu. Entendeu? Pessoal, fala para vocês de casa que um evangélico ou um protestante não tinha nenhum tipo de problema na época do Brasil Império é mentira. Tinha problema sim, porque naquela época o Brasil era um país católico, continua sendo, mas era um país católico na Constituição, e isso ocasionava alguns problemas do tipo: nascia o filho de um luterano, ele tinha que registrar na Igreja Católica. Ele ia casar, tinha que registrar o casamento na Igreja Católica. A esposa de um luterano morria, tinha que registrar o óbito na Igreja Católica. Só que pensa para essas pessoas, elas eram protestantes e elas tinham que fazer o registro de nascimento, casamento ou óbito numa igreja católica. Então, para elas, imagina elas apresentarem naquela época, vamos supor, era liberado elas fazerem isso na igreja delas, mas vamos supor que elas fizessem isso. Elas iam apresentar a certidão de casamento de uma igreja luterana em algum lugar, causava uma certa estranheza. Por quê? Naquela época a conduta era registrar-se na Igreja Católica. Quando a República entrou, a coisa virou. Porque essas pessoas não tinham mais problemas, mas quem começou a ter problemas foram então os católicos. Por quê? Porque o católico começou a pensar: mas espera aí, a República está acima de Deus? Meu filho já está registrado perante a Deus, na igreja, eu não tenho que registrar em cartório. E aí começou a confusão. Hoje é tudo resolvido, a gente sabe que ao nascer, ao morrer ou casar-se, a gente tem que se registrar no cartório. Mas naqueles períodos, tanto de império quanto na transição para a república, teve sim os seus problemas de ambas as partes. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha gostado do vídeo. E deixa aqui nos comentários o que você achou, tá bom? A gente se vê na próxima. Beijão, tchau, tchau!